Decadência. Condição ou estado daquilo que está se deteriorando, ou tende a se extinguir. Declínio. Estado de degeneração, que está próximo do fim ou da ruína. Momento em que alguma coisa deixou de existir. Bom dia, senhoras e senhores, ou qualquer horário que você estiver ouvindo isso. Bom, como já falei da gravação anterior sobre o expurgo nuclear, e dei uma pincelada sobre o que eu vou chamar de decadência, é como já é de se imaginar como o mundo acabou. Porém, digo que o mundo acabou, não quero dizer de modo literal, como se um asteroide tivesse caído e destruído o mundo, e ponto final. É uma forma figurada de dizer que a sociedade que tínhamos não existe mais, não tendo mais governo, eleição, estrutura, e o que sobrou dessa época é apenas uma visão distorcida e corrompida de um passado não muito longe. Após as bombas caírem em São Paulo e em Brasília, a população finalmente entendeu o que estava acontecendo. Fazendo manifestações para cessar o Projeto N, milhares de pessoas se juntaram. Eu não vou conseguir lembrar a quantidade exata. Quando você olhava aqui, cara, era como ver um mar. Mas não foi uma marcha pacífica. Todos ou quase todos estavam com seus corpos ou apenas seus rostos cobertos de cinzas, usando roupas rasgadas. Quanto mais alto você via aqui, dava para perceber uma melancolia que ficava entre os tons de azul e cinza. Parecia uma pintura de Picasso quando estava pintando aqueles quadros mais azulados. Se tivesse acabado por aí. Como eu disse antes, essas manifestações foram violentas. Os membros do CDC-SP, para evitar o avanço desses enormes grupos, fizeram uso de força, bombas de caça, canhões de água, bala de borracha, armas de fogo, granadas. E os manifestantes responderam à altura, coquetéis Molotov, armas de fogo, ataque às bases do CDC-SP, sempre terminando em mortes, execução e queima desses pontos de comando. E a cada novo ataque bem sucedido, o recente grupo chamado MCG, que significa Movimento contra o Governo, foi ganhando poder e o apoio da população, confiscando veículos do CDC-SP e suas armas. Após mais ou menos 6 meses de combate quase todo dia, o MCG podia ser considerado como um grupo terrorista com os números de um exército de um pequeno país. Sim, eu sei desses acontecimentos porque eu cheguei a participar do MCG. Fui líder de um pelotão de sabotagem e ataques explosivos. Tinha 25 sob meu comando. Éramos o grupo Ergon. Atuamos sem parar durante 5 meses. Acho que tivemos quase 100 missões. 48 sabotagens, seja de fábrica, veículos, câmera de segurança, venda de informações falsas e 52 de explosivos. Esses eram mais violentos. Fomos responsáveis por muitos assassinatos de membros de alta patente do CDC-SP. Quase sempre colocávamos uma quantidade considerável de TNT, C4 ou o que tínhamos em mão, no carro ou na moto desse membro, e com um pequeno detonador que ficava conosco, era só apertar e BUM! Trabalho feito. Cara, matamos muita gente. Sempre eliminávamos o alvo principal e quase todas as vezes tinha danos colaterais. Acho que o pior que já fizemos foi quando explodimos um avião. Era um Boeing 747-400. Matamos 655 só por causa de 5. Colocamos explosivos na base da asa esquerda e na cauda do avião. Explodiu no ar. Estava a mais ou menos 5 km de altura, sem sobreviventes. O meu pelotão foi o primeiro a chegar no local da queda. Tinha muita gente morta, dentro e fora e nos arredores do avião. E o que me pegou foi ver o corpo carbonizado de um homem e de uma criança. Devia ser pai e filha,
O corpo do homem estava mais curvado, como se estivesse tentando proteger a criança. Todos do pelotão, sério, sem exceção, ficamos perturbados. Eu e mais alguns vomitamos. Foi ali que percebemos que não tinha mais como continuar com aquilo. Pegamos o veículo que estávamos usando. Era um caminhão pequeno e velho. Trocamos de roupa com os corpos que estavam melhores. Colocamos eles dentro do caminhão, fomos para longe e explodimos o caminhão para forjar nossas mortes. Foi assim que o pelotão Ergon morreu. E foi assim que saímos do MCG. O que um dia foi chamado de manifestação se tornou uma guerra geral. Não apenas no Brasil. Foram criadas várias células em diversos países. Às vezes mudando a sigla, mas a ideia era a mesma. Destruir o CDC-SP. E com sorte a ONU. Foi mais ou menos nesse período que a célula russa invadiu uma base do CDC-SP que ficava em território ucraniano. Acho que por mais violento que estava sendo em outros países, foi nessa invasão que a ONU tomou providências. Pois antes parecia uma guerra civil ou pequenas revoltas, mas essa invasão parecia realmente uma guerra. Com o impacto dessa invasão, a ONU marcou uma assembleia extraordinária, só não lembro onde foi. Mas o que realmente importa é que foi nessa assembleia que a ONU foi atacada. Acho que aconteceu em Washington. Ocorreu um ataque armado. E foi questão de pouco tempo para que o prédio onde estava acontecendo isso fosse completamente tomado pelo MCG. Os que morreram melhor foram os funcionários e seguranças do prédio. Foram todos executados na porta da Assembleia, um tiro na cabeça. Porém, o chefe de estados, esses sim sofreram e muito. Foram torturados, mutilados, em suas feridas foram jogados sal. Os rebeldes fizeram isso para que eles entendessem a dor e o sofrimento que tinham causado para a população. Mas no final, os governantes que tinham sobrevivido à tortura foram levados até o salão principal, o salão que representava o mundo que conhecíamos. E nesse salão, suas portas foram trancadas. O MCG colocou gás mostarda dentro da sala. Foi quando começou os gritos de desespero, dor, agonia, uma tosse seca, que é um dos sintomas do gás. E mais do que vier à sua mente. Eram como se as portas do inferno tivessem sido abertas. Mas depois de umas 3 horas, tudo ficou no mais puro e completo silêncio. Os membros do MCG esperaram mais 1 hora para que abrissem as portas. A cena era assustadora. Centenas de pessoas, todas bem elegantes, deitadas sobre seu próprio sangue. Aquele grande salão que estava com gás, tudo estava envolto em uma névoa verde, pois ainda haviam poucos moribundos que estavam banhados em seu próprio sangue, agonizando de dor, com sua boca e pele quase jorrando sangue. E logo depois dessas pobres almas serem achadas no meio desse mar de cadáveres, o som de um disparo que enchia toda a sala e que chegava até a sua alma. Com a limpeza concluída, as altas portas de madeiras foram fechadas, sem cerimônia. Porém, todos que estavam ali naquele ataque sabiam de uma única coisa. O mundo que conhecíamos havia acabado quando aquelas portas foram fechadas. Alguns comemoraram, outros choraram. Foi um misto de emoções para todas as pessoas. Ninguém realmente acreditava que isso realmente tinha acabado de acontecer. Porém, a única coisa que estava na mente de todos era a incerteza do que aconteceria com eles. Mas isso termino de falar da próxima vez que nos encontrarmos. Fim da transmissão.